Olá, sejam muito bem-vindos ao Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Hoje eu vou conversar com o padre Kenneth Michael Hall, que completa 50 anos de sacerdócio. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao Perfil Católico. Queria começar aqui conversando com o senhor para saber a história de vida do senhor. Quando é que o senhor sente, então, o chamado de Deus para a sua vocação? Bem, a minha vocação iniciou-se muito cedo, né? Quando eu estava no sexto série primário, né? Era ser bombeiro, policial e padre, né? Aí eu resolvi tudo até a sétima série, e aí a oitava série realmente queria ir para o seminário, mas os meus pais aconselharam, não, faz a high school fora, e depois, se eu quisesse ir, então entra. Então eu fiz o high school fora, né? E depois, com 18 anos, entrei no seminário, né? Nossa, que bacana. E assim, entre o bombeiro, o policial e o padre, a vocação foi aqui mais... O padre, né? E como que seus pais aceitaram, assim, a vocação do senhor? Bem, eles aceitaram muito bem, sabe? Até que o meu pai era um irmão marista, né? Mas ele nunca fez os votos perpétuos, né? Aí ele saiu, casou, foi para a Segunda Guerra Mundial e depois, quando ele chegou, né? Eu nasci. Graças a Deus, né? E, padre, como é que foi essa transição do senhor de vir dos Estados Unidos aqui para o Brasil? Quando que se deu essa transição do senhor? Bem, no seminário, eu sempre entrei no seminário exatamente por causa que eu sempre queria vir para a América Latina, né? Agora, o porquê, não sei, né? Mas sempre gostava da cultura latina, né? E aí nós tivemos só casas aqui no Brasil. A minha primeira opção era ir para a Bolívia, porque tinha 7 anos de espanhol, né? Aí, sendo que a gente tinha só casas aqui no Brasil, então optei e falei com o superior, né? Mas depois de filosofia, né? Aí eu falei com o superior que queria aceitar para ir para o Brasil. E eu falei com uma condição. Aí eu falei, o que é? Que eu estude teologia aqui no Brasil. Então eu vim antes de ser padre. Nossa, e formei aqui no Brasil. E a língua foi uma dificuldade, Exato. Né? Mas foi fácil porque no seminário ninguém falava inglês. Aí eu tinha que me virar, né? Nossa senhora, eu imagino, porque assim, o português já é difícil para o brasileiro. Sim. É uma língua muito difícil. E aí para um americano que não tinha nenhum acesso ali ao português, meu Deus do céu. O espanhol ajudava, né? Mas Sim. estava falando portunhol, né? Imagino. E me conta, padre, e quando o senhor chega aqui no Brasil, então, para estudar, enfim, para ter contato com o povo brasileiro, o senhor sentiu muita diferença? A nossa recepção é bem diferente dos americanos. Bem, eu estava acostumado com os mexicanos, né? Porque um verão nos Estados Unidos trabalhava no Texas com os imigrantes mexicanos, né? Então, eu sempre era atraído pelo latino, vamos dizer, né? Então, quando eu cheguei aqui, foi tudo que eu esperava, né? Ai, graças a Deus, padre. E aqui, hoje, sim, perguntando para o senhor, qual é a maior realização do senhor dentro da sua vocação? Nesses 50 anos, o senhor olhando para trás e vendo toda a trajetória do senhor, qual é a maior alegria do senhor? Eu acho que a maior alegria não é uma coisa só, é a vida pastoral, né? Realmente trabalhando, evangelizando o povo. É a maior alegria, né? E vendo a amizade, né? Na minha missa, por exemplo, agora, vem gente de Petrópolis, né? Onde eu estudei, e tenho uma amizade desde 71, né? Que bacana. Então, eles vêm e tem muita gente de Rio Verde, Goiás, onde eu trabalhava, né? O senhor estudou em Petrópolis, no Rio de Janeiro? Exato. Eu sou de Petrópolis, padre. Mesmo? Sou de bairro? Petrópolis. Eu sou de Itaipava. Né? Tá. Eu trabalhei muito tempo ali na Diocese de Petrópolis Sim. também. E ali a gente tem o seminário, né? Nossa Senhora do Amor Divino, foi onde então o senhor se formou. Que bacana, Eu pai. trabalhei no Bingen. Coincidência. O bairro Bingen. Sim, sim. Exato. Conheço. Eu estudei com os franciscanos lá, né? Que bacana. E ali em Petrópolis é o clima mais frio também. E então. como? Muito frio. Mas assim, acaba que o senhor estava acostumado com frio também. Exato, mas o frio lá é penetrante, né? É, muito. E não tinha aquecimento dentro do seminário, né? E nem água quente, quando eu cheguei lá. É um grande desafio também Foi. para o senhor ali, né? E quando que o senhor vem para Brasília? Eu cheguei em Brasília porque eu voltei para os Estados Unidos um tempo, porque a minha comunidade fechou as
casas aqui no Brasil, né? Aí eu tinha que voltar para os States. E aí, depois de 2 anos lá, eu falei com o superior, eu quero voltar para o Brasil. Aí ele falou, mas a gente não tem mais casas lá. Se quiser voltar, tem que ir de conta própria. Aí eu arrumei a minha mala e fui embora. Aí eu cheguei aqui no final de 87. Que bacana. Aí o senhor veio direto para Brasília mesmo ou o senhor foi para outro? Não, iniciei em Mineiros, Goiás, né, onde tinha conhecimento, porque não tinha ordens, né, para celebrar, tudo assim. Aí eu comecei lá e depois eu procurei realmente um emprego, né? Aí eu passei em Cuiabá, passei em Goiânia. Quando eu cheguei aqui em Brasília, através de certos contatos, eu começava a trabalhar na casa Thomas Jefferson. Gente! Como assessor executivo lá na Thomas. Aham. E trabalhei lá uns 16 anos. Nossa, bastante Exato. tempo. E ajudando como padre, porque foi o Dom José Falcão, né, que me encardinou em 92. Que bacana, padre. E aí o senhor entra então aqui para a arquidiocese, e aí o senhor vai para qual paróquia? Como é que foi a trajetória do senhor aqui? Bem, no início, antes de celebrar, eu morava em Taguatinga, tive um apartamento e cheguei a conhecer o padre Ângelo, da paróquia Perpétuo Socorro, e aí eu entrei dando aula de catequese, né? E ele me apresentou para o arcebispo de Belém. Ele era o bispo auxiliar, responsável pelo vicariato de Taguatinga. E ele me levou para Dom Falcão. Aí eu falei com ele, não, a minha prioridade é continuar na Thomas, porque estava ganhando bem, e não pedi nada da arquidiocese. Aí eu começava a ajudar nas paróquias que precisava. Acho que em 96... eu fui para a paróquia Sagrado Coração de Jesus e São José, em Celândia, e como pároco lá, embora que não morava lá, né? Aí eu, todo final de semana, fui lá para celebrar, né? Depois confissões, mas só depois de trabalhar o dia todo na Thomas, aí eu fui lá e fiquei até 11 horas da noite atendendo as confissões, né? Gente, o que mais encanta no senhor, assim, a vida do sacerdócio? Qual é a parte assim, que mais encanta o senhor? Lógico, imagina que a celebração da Santa Missa seja o ápice. Acho que na vida de todo sacerdote. Mas, além da missa, da celebração da Santa Missa, o que mais chama a atenção do senhor nessa vida sacerdotal? Eu acho que a coisa que chama mais a atenção da gente é aquelas pessoas que realmente forem tocados e realmente assumirem a fé, né? E hoje em dia, mesmo depois de tantos anos, a gente vê a alegria mesmo de ver essas pessoas ajudando na igreja, ativo em pastorais e tudo. Amém. Durante esses anos todos que o senhor é sacerdote, teve alguma história que ficou muito marcada na vida do senhor? Eu tive muitos. Foi altos e baixos, né? Então, tinha que fazer muitas decisões, né? Quando eu estive nos Estados Unidos, no início do ano 80, né? Um ano sabático, aí eu ajudava numa paróquia em Massachusetts, que é de portugueses, né? Aí eu trabalhei lá, depois, novamente, veio aquele desejo de voltar para o Brasil, porque eu não podia ficar muito tempo fora, senão ia perder o visto permanente, né? Sim. Então eu voltei novamente, né? Depois fecharem as casas, voltei de novo, sabe? Então foi essa, como se diz, as ondas da vida, né? Então, quem acha que a vida sacerdotal é mar de rosa, né? Não é, sabe? A gente precisa sempre da graça do Senhor, né? E Ele nos leva para onde Ele quer. Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que em todas as vocações, né, padre? Todas as vocações, ela tem as suas alegrias e tem os seus desafios também. E eu imagino, até é muito bom o senhor tocar nesse assunto, porque às vezes as pessoas acham que o padre, ele só faz o que está ali durante a Santa Missa, porque quando a população, né, os fiéis, têm acesso maior ao padre, que é durante as celebrações dominicais, né, no fim de semana. Mas, na verdade, vocês têm toda uma vivência durante toda a semana. Sim. Vocês têm as obrigações como qualquer outro chefe de família tem, que é cuidar e zelar pela paróquia, visitar os doentes. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa vivência durante a semana. A diferença hoje em dia é bem diferente do que o que eu passei no interior de Goiás nos anos 70. Nossa, né? imagino.
Então era indo para a roça, nem sem asfalto, né? Se choveu, né? Aí não tem jeito de chegar à capela para celebrar a missa. Então foi uma aventura, mas para mim eram os melhores anos de vida sacerdotal, né? É uma aventura, né? Aqui é como, vamos dizer, nos Estados Unidos também tem as capelas aqui, sem dúvida, né? Mas não é como há tempo atrás, né? Quando a gente era realmente missionário. Bate até uma certa nostalgia, né, padre, da gente pensar nos tempos antes dessa modernidade toda que a gente tem hoje em dia. Eu lembro minha mãe contando, minha avó também contando histórias assim, quando o padre chegava era uma grande festa, porque era difícil ter celebração, não tinha celebração todo domingo nas comunidades, porque o acesso era realmente muito restrito. Você pode contar um pouquinho mais sobre isso? Como é que era assim, a recepção das comunidades quando o senhor chegava? Ainda com tantos desafios, você tinha, as celebrações eram o quê? Eram feitas em casas? Como é que era? Não, cada lugar tinha capela. Tinha uma capelinha. Teve uma capelinha, né? E a missa sempre era um domingo à tarde, lá para as 2 horas da tarde, né? E tem pessoas que vierem andando 6 léguas para chegar a pé, né? Nossa. Então foi muito bom e o povo respondia muito bem. Teve uma fé bem fervorosa, né? Gente, é tão bonito isso, ver o quanto a igreja, se ela se faz presente realmente na vida das comunidades, na vida das pessoas. E hoje, assim, também com a modernidade chegando, a gente tem outras facilidades, né? Sim, porque, sim. assim, o acesso hoje à evangelização, ele é muito maior, né, padre? Então, assim, como que o senhor vê essa transição também desses períodos? Bem, quando eu cheguei em Rio Verde, para poder conversar com meus pais nos Estados Unidos, lá em Mineiros teve a congregação, a ordem beneditino, né? Eram também americanos, né? E eles tinham um rádio, né? Como é que chama? O rádio... AM e FM? Não, aquela do... Como é que chama agora? Esqueci. Rádio Amador. Né? Rádio Amador. Aí eles tinham contato com o mosteiro deles em Kansas, né? Nos Estados Unidos. Aí, chegando essa comunicação na casa deles, em Kansas, eles telefonaram para os meus pais. A coisa mais engraçada é que a gente disse, mãe, como a senhora está? Câmbio. Aí ela tinha que falar, e fala câmbio, né? Então, era mais ou menos deixa eu ver, 2 horas e pouco de viagem em terra para chegar no mosteiro para fazer essa ligação, né? Então, não era sempre, né? Com certeza, né? Claro. E hoje, assim, a comunicação, ela tá tão avançada, a tecnologia avançou tanto que hoje, ali na palma da mão, você já está conversando com seus amigos lá dos Estados Unidos. As coisas mudaram bastante, Como que o senhor vê essa transição? O senhor gosta dessa transição? É bom, mas eu não sei se o telefone celular é uma praga ou uma bênção, né? Porque não para de parar, né? Ele não deixa de mandar mensagem. Não dá. O tempo todo, né? Você tem que estar ali o tempo todo. Exato. Isso realmente traz um pouquinho, assim, de insatisfação em relação, assim, ao período do descanso, daquela necessidade da gente realmente ter o tempo que o Papa Francisco tanto fala, né? De contemplar, de meditar, de ter uma entrega maior a Deus. E aí, isso também é uma coisa que a gente tem que trazer hoje para reflexão. Exato. Até aqui, nesse espaço, né, do perfil, da gente falar para as pessoas sobre a importância da gente realmente desligar esse aparelho e se doar um tempo em família, onde o celular ele não tem que estar presente. Exato. A vida real acontece offline, né? Exato. Então, esse trabalho pastoral era bem diferente, né, naquela época, por causa de falta de tecnologia, tudo assim, né? E hoje em dia a vida é, vamos dizer, mais confortável, né? Sem sombra de dúvida. Hoje, como é que é a vida do senhor aqui na Arquidiocese de Brasília? Bem, atualmente eu sou o pároco da Paróquia Divino Espírito Santo Paráclito, na Vargem Bonita, que fica no Parkway, atrás do aeroporto, né? Sim. Foi Dom Sérgio que realmente elevou a capela, que era do Padre Américo, na Paróquia Sagrada Família, em 2016, né? Então, desde 2016 é uma paróquia. Eu fui o primeiro pároco lá, né? E como que é essa vivência lá hoje com a comunidade? Tá ótimo, porque tem uma divergência, vamos dizer, tem as 64 chacras atrás da igreja, né?
e tem um pessoal do Parkway. Então, a convivência entre eles é muito bom, né? Não tem uma divisão entre riqueza e pobreza, né? É uma só comunidade, né? E convivem muito bem. Que lindo isso, padre, que lindo. E quais são os seus sonhos agora, padre? O senhor tem alguma coisa assim que o senhor almeja ainda nessa vida sacerdotal? Assim, algo que o senhor peça ao Senhor que ele realize na vida do senhor hoje? Bem, com a minha idade, eu acho que só vou continuar enquanto que o Senhor me dá saúde, né? Mas eu não estou pensando no momento de aposentadoria, né? Eu acho que ia perder toda a minha força, né? A minha alegria, porque realmente eu gosto muito do trabalho que estou fazendo lá, né? E a gente percebe, eu olho para o senhor, eu vejo que o encantamento pela vocação mesmo. Eu queria que o senhor deixasse também, padre, assim, para as pessoas, né? Principalmente os jovens que sentem esse chamado à vocação, como olhar assim para as situações hoje no mundo, elas nos mostram que não vale a pena, que não tem que fazer, enfim, né? São muitos gritos que a gente ouve, muitos ruídos no mundo, mas o Senhor, ele a todo momento chama, a todo momento ele tá ali, e mostrando a vontade dele para nossa vida. Então, muitos jovens, eles sentem o receio de dizer sim a esse chamado de Deus. Queria que o senhor falasse sobre a alegria de realmente viver a vocação sacerdotal, para que essas pessoas não tenham esse receio de dar o sim a Deus. Bem, pessoalmente, eu acho que a gente precisa perguntar por que não tem vocações. E eu acho que a gente pode culpar qualquer coisa que passa na televisão, realmente é uma situação que não, assim, apresenta essa vocação, né, de servir a Deus, porque não tem nada na televisão que fala de Deus, né? Então, eu acho que o jovem que está sentindo, primeira coisa, tenta. Se você não gosta, pode sair. Agora, se você casa, aí você não pode sair, né, para depois entrar. Então, vai para o seminário, vê se realmente acha uma vocação, né, e se tem realmente uma vocação. Senão, você pode desistir sem problema, né? Aquilo que a gente estava falando, né, padre? Toda vocação é porque, às vezes, as pessoas elas têm uma ilusão de que assim, eu tô na minha vocação, eu vou ser 100% feliz e não vou ter problema nenhum ali. Sim, você vai ser 100% feliz porque felicidade não é estar feliz, é ser feliz. É diferente. Sim. Porque as pessoas hoje em dia, elas só querem alegria e não querem encarar também as dificuldades da vida. Imagina só, né? Se até Jesus Cristo veio aqui e sofreu tanto, por que a gente não vai sofrer? Sim, né? sim. Então, assim, é dizer que, na verdade, toda vocação, ela traz as suas particularidades. Por exemplo, a minha vida enquanto casada tem seus desafios. Com certeza. Né? Então, é impossível também, dentro da vocação sacerdotal, a pessoa achar que ela não vai ter desafio nenhum. Exato. Então, eu acho que a questão aqui é trazer as pessoas para essa realidade, sabe? De pensarem e entenderem que toda vocação, ela vai ter, sim, os seus pontos maravilhosos e felizes. Como por isso eu casamento. dou muito graças a Deus, né? Pelo tempo que eu passei na casa de Thomas Jefferson, porque aí convivi com outras pessoas assim, casadas e compartilhei, né, esses problemas que estava tendo em casa, trabalhar, deixando os filhos, né? E tudo isso, né? Não é fácil. Então, realmente foi uma experiência muito boa para compreender o fiel, né? Agora, quando você entra numa vocação e que o senhor tem certeza que aquela é a vocação que o senhor, né, traz para a vida, a pessoa se sente realizada, não é? O senhor olha para esses 50 anos, o que o senhor pensa? Bem, é o seguinte, né? Tem muitas decepções também dentro do seminário, né? Sim. A gente vê muitas coisas, talvez pessoas que não têm vocação, criam problemas, né? Mas para mim é como um jogo, né? É uma prova, né? Não pode desistir, né? Eu estou lá por Deus e não por causa dos colegas, vamos dizer, né? Exatamente. Então a gente que precisa corresponder ao chamado, né? A chamada de Cristo, né? Para seguir. Não, sem sombra de dúvida. Teve até um dia que o Frei Gilson estava aqui na Cúria, e aí a gente conversando, eu dizia para ele, é tão bonito quando a gente vê um padre, um sacerdote, sendo sacerdote de verdade, se entregando, se doando.
em favor, né, do reino de Deus. E aí ele riu e falou assim, essa é uma obrigação de todo sacerdote. Aí eu falei, não, com certeza. Mas assim como na vocação matrimonial, às vezes a gente encontra certas dificuldades, a gente olha, né, e a gente pensa, meu Deus, como a pessoa pode fazer assim, sendo casado e tal. A gente encontra em todas as Para outras mim, vocações. tem 2 segredos, né? Primeiro, viver a alegria do Evangelho, porque o Evangelho é alegria, né? A vivência. E o segundo, nunca perde seu humor. Nunca. O humor é nossa vida. Diz, o Papa Francisco fala muito, né, sobre isso. Ele diz que o cristão em si, ele tem que ser alegre. Porque a alegria é a marca registrada de Cristo. Ainda em meio à dor, ainda em meio ao sofrimento, a marca registrada de Jesus Cristo sempre foi a alegria, porque ele comunicava o reino de Deus. Então, eu acho isso muito bonito, sabe, padre? Me faz, assim, um afago no coração ter o senhor aqui falando sobre esses 50 anos de sacerdócio, porque a gente vê que, assim, meus pais, por exemplo, foram casados durante 47 anos. A minha mãe, infelizmente, faleceu, então não deu pra gente comemorar os 50 anos, como gostaríamos, né? Mas, assim, a gente vê até no matrimônio ali as dificuldades ao longo desses anos todos. Porque é uma vida inteira dedicada a uma outra pessoa. E no caso do senhor, é uma vida inteira dedicada ao povo de Deus, né? E tem, assim, nesses 50 anos, padre, aqui eu fico muito curiosa em relação a isso. Teve a história de alguém, assim, da conversão de alguém, que o senhor tenha sido bem impactado, assim, algo que o senhor fala assim, nossa, Deus realmente ali, ele caprichou nessa conversão, teve? Exato. Bem, eu tenho um afilhado de Crisma, que hoje é padre. Ele é o pároco da paróquia Santa Isabel de Portugal, em Uberlândia, Minas Gerais. E é ele que vai dar o sermão no meio da minha missa, jubileu, esse sábado, né? Então, ele sempre atribui a vocação dele para a minha vivência. É mesmo? Mas como que foi esse encontro do senhor com ele? Você não vai acreditar. Num cinema. Marcelino, Pão e Vinho. Gente, esse filme é um clássico. Aí, depois do filme, eu começava a comentar sobre o filme. Depois, visitei a família dele, né? Conheci os pais, mãe, irmãos, né? E aí começava a visitar a gente também na paróquia lá em Rio Verde, né? Aí ele decidiu também entrar no seminário, né? Aí eu começava no seminário em Jataí, depois, se não me engano, estudou aqui também em Brasília, no seminário aqui. Depois, por causa da saúde dos pais, saiu e quando ele voltou foi para a diocese de Uberlândia. Gente, que bacana. Eu imaginei o dia da ordenação dele, como é que foi para o senhor? Foi fantástico, né? Foi a maior alegria da mãe dele. Gente, nossa. É emocionante. Eu tô me segurando aqui para não chorar, porque é muito bonito, né? Pois é. Quem vai à missa vai chorar, viu? Vou te contar. Ele vai falar muita coisa, viu? Nossa, é lindo, porque para uma mulher gerar uma vida já é algo extraordinário. Você imagina se gerar um sacerdote. Gente, é uma alegria muito grande. Nossa, Deus. E é tão bonito, né, padre? A gente vê assim que o nosso exemplo também, ele pode transformar a vida de outras pessoas, porque o seu afilhado viu algo especial no sacerdócio através do senhor. Sim, o senhor já perguntou alguma vez para ele o que foi que ele viu que encantou ele, assim? Eu tenho 2 outros afilhados e essa é uma pergunta que eu faço para eles. O que eles virem em mim para me pedir ser padrinho deles, né? E eles falaram, não, eles gostarem, sentirem, vamos dizer, uma alegria diferente, né, nas pessoas. E o mesmo jeito de eu tratar eles, né, acolher esses homens, né, e aí me escolheram. Agora, tem um que ele apareceu na paróquia, lá na capela, lá em Vargem Bonita, né, e eu nunca vi ele, sabe? Aí acho que ele veio para a missa 2 vezes que eu vi. Aí a segunda vez, depois da missa, ele falou, eu quero falar com o senhor. Eu falei, por não. Aí quando ele falou, eu quero que o senhor seja o meu padrinho de Crisma. Eu falei, nem te conheço, né? Aí depois eu falei, olha, vamos, né, sair para eu te conhecer. Aí eu falei com os pais dele, olha,
quero sair, né, para lanchar fora, para conhecer melhor. Claro. Né? Então, acabei sendo o padrinho dele de crisma. Gente, que alegria! Que diferente! É. E como que o senhor vai agindo também ali para transformar a vida não só dele, mas a vida do senhor também, através desse exemplo? Sim, exato. É. Gente, que bonito isso, padre! Pois é. Gente, muito legal. E é engraçado como as coisas na vida, elas vão tomando um rumo diferente e às vezes a gente nem entende o que está acontecendo, né? Eu vejo isso muito bíblico também, né? Eu sempre comento isso. Quem deixa pai, mãe, irmãos, filhos, campos, né? País, né? Encontra 100 vezes mais. E isso aconteceu comigo. Ai, padre, que lindo isso. É muito bonito, porque, assim, às vezes a gente se abandonar plenamente à vontade do Senhor é algo muito difícil. Até por conta da nossa própria humanidade, é algo que a gente fica ali, né, titubeando. Ai, será que é isso mesmo? Como é que eu vou fazer? E aí, de repente, você fala, não, olha, eu tomei sim, não. Né? Ou eu sou quente ou eu sou gelado, porque morno o Senhor vai me vomitar. Então, eu escolho ser quente e eu vou seguir os ensinamentos de Cristo e vou fazer a vontade dele. Gente, isso é muito bonito, padre. Pois é. Muito bonito, nossa. Tem muitas alegrias que a gente recolhe, né, durante a vida. E essas são muitos, sabe? Eu gosto da amizade, né? O senhor criou muitos amigos ao longo desses anos. Isso, tem. Eu quero ver. Eu vou fazer um tipo de, como se diz, um almoço de confraternização depois. Infelizmente, não posso comprar para todo mundo, então cada um pega seu prato. Já tem 124 pessoas confirmadas para o almoço. Isso é muito bonito, padre, porque a gente vê que foi uma história construída aí ao longo desses 50 anos e que trouxe muitos frutos, não só para a vida do Senhor, mas para a vida de tantas pessoas que, através do testemunho de vida do Senhor, são transformadas também. E o quanto, né? Você imagina, 50 anos como sacerdote, quantas confissões o senhor já deve ter atendido? Nem dá para contar. Quantas vidas foram transformadas? Quantos batizados foram? Exato. Não, tem muita gente que fala, não, o senhor batizou a minha filha. Eu falei, não me lembro não, né? Ou, você fez o meu casamento, né? Então, a gente tem tantos que a gente não lembra quem é, né? Não, eu imagino, porque são muitas pessoas. Porque para as pessoas o senhor é um só, então é mais fácil de se recordarem. Agora, é tão bonito, padre, sabe? E eu deixo aqui um agradecimento, como todos os leigos da Igreja Católica Apostólica Romana, de agradecimento mesmo ao Senhor por essa doação de vida nesses 50 anos, porque com certeza o Senhor tem construído aqui na Terra o reino do céu na vida de muitas pessoas. E isso é tão importante porque quando a gente fala de esperança, a gente fala mais do que só, olha, existe um caminho. Não, é algo palpável. É o viver o céu aqui na Terra ainda. Né? E é tão bonito isso, sabe, padre? Eu gostaria muito de agradecer ao senhor, assim, pela presença mesmo do senhor, né? Pelo sim do senhor, pela doação de vida. Às vezes, eu imagino, como o senhor mesmo falou, né? Tem muitos desafios, tem muitas dificuldades, mas as alegrias são maiores. Exatamente, com certeza. Né? Com então, certeza. assim, eu gostaria mesmo de agradecer ao senhor pela doação da vida do senhor, dizer, né, que o Brasil se alegra muito em ter o senhor aqui com a gente. Que bom que o senhor escolheu o Brasil para... Porque senão a gente não teria a oportunidade de ter essa troca aqui. E que gostoso saber que o senhor também se formou na minha cidade natal. Pois é. Saudades, Petrópolis, porque é uma cidade muito acolhedora. Sim, com certeza. E olha que coincidência a gente vir conversar esse bate-papo tão legal aqui, falando de seus 50 anos e de repente o senhor me fala, olha, me formei em Petrópolis. Nossa, que alegria, padre. E gostaria aproveitar desse momento também, fazer um convite para quem quiser, né, para participar da missa. Claro! Jubileu, que vai ser celebrado esse sábado, dia 27, às 11 horas, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, no L2 Sul, né? É 615, se não me engano. Né? Isso mesmo. Isso. Olha, então vai ser lá. Vai ser uma grande alegria presenciar esse momento. Nossa, 50 anos, gente, é muito bonito, padre. Parabéns. Exato. Nem sei de onde passou esse tempo, sabe? A gente não sente tão velho, não, viu? Ah, claro que não. Não, lógico que não. A gente olha assim e não é velho, é experiente, padre. Com certeza. Experiente. É como o vinho. Exatamente. Quanto mais
tempo vai passando, Isso melhor mesmo. a gente vai ficando, Com sabe? certeza. E mais próximo do céu também, tem que pensar nisso. Exatamente. Né? Então, assim, quando o pessoal falou assim, tá ficando velho, eu falo, não, gente, tô Uhum. ficando experiente, daqui a pouco tô lá, ó, namorada eterna, tá tudo certo. Com certeza. Né? Porque é bonito a gente ver também o quanto Deus vai trabalhando na nossa vida e o quanto a gente quer realmente essa presença mesmo de Deus a cada dia mais. E a gente caminha para isso, né, Padre? Com certeza. Assim, 50 anos de sacerdócio, Exato. olha que alegria. Então, eu agradeço-lhe por essa oportunidade, pela essa entrevista, e quero deixar a minha benção com todos os nossos ouvintes aqui também. Por favor, Tá? Padre. Que a benção de Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Olha, você que nos assiste, muito obrigada pela companhia. Então, ficou aí o convite para que você participe da celebração 50 anos de sacerdócio do Padre Michael. Um grande abraço, nós te vemos no próximo programa.